Oi pessoal, eu sou Bárbara Gomiero, médica veterinária do blog Meu Cão Velhinho, e hoje a gente vai falar sobre as úlceras de córnea em cães. Antes da gente falar exatamente sobre o que é a úlcera de córnea, é importante a gente saber o que é a córnea. Bom, a córnea é a parte transparente do olho. Ela recobre a pupila, que é aquele pontinho preto que todo mundo tem no meio do olho, e também a íris, que é justamente aquilo que define a cor dos olhos. Ela serve para deixar a luz entrar nos olhos e também serve para proteger os olhos de lesões, de infecções que possam afetar a visão. E a úlcera de córnea, então, o que é? Ela nada mais é do que um ferimento, um arranhão, uma perfuração que pode acontecer na córnea. Como a córnea é totalmente transparente, esse machucado pode ser bem difícil da gente enxergar sem usar corantes. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão do corante para ver as úlceras de córnea. Mas, em geral, a gente não consegue enxergar essa úlcera, a não ser que ela já esteja bem avançada. Uma úlcera um pouquinho mais avançada, você consegue perceber que o cachorro tem, às vezes, um buraquinho mesmo, uma depressão no olho dele. Isso é sinal que a úlcera dele já avançou bastante. Em casos mais graves, ela chega, então, realmente a perfurar o olho e chega a sair líquido de dentro do olho. Aí, nisso, o olho pode entrar em colapso e o animal pode até mesmo perder aquele globo ocular. Então, é um problema bem sério que a gente não pode deixar progredir. E por que então que acontece a úlcera de córnea? Bom, a causa mais comum de úlcera de córnea em cachorros é o trauma. E trauma aqui a gente pode falar de qualquer tipo de agressão física ao olho. Não necessariamente uma agressão proposital. Pode ser um acidente, um cisco que entrou no olho, um graveto, uma agulha, o cachorro levou uma batida, bateu na parede, bateu numa árvore. Todo tipo de traumatismo no olho pode fazer com que a córnea então se machuque e acabe se formando uma úlcera. Esse tipo de problema é mais comum, especialmente naqueles cachorros braquicefálicos, que são os cães de focinho curto, porque eles têm aqueles olhinhos deles caracteristicamente mais saltados, são olhos grandes e que ficam com uma área deles mais exposta. E essa exposição maior faz então com que seja mais fácil desse olho se machucar, de bater alguma coisa nele, mesmo que seja uma coisa que vai bater acidentalmente, pode acontecer. Outra causa bem comum de úlcera de córnea é o olho seco. E o olho seco ele pode acontecer ou porque o cachorro não está produzindo lágrimas suficientes para lubrificar esse olho, ou então pode acontecer também quando as pálpebras não conseguem se fechar completamente. Isso também é um problema mais comum em cachorros braquicefálicos, porque aquele olho saltado deles, às vezes, é muito grande, é desproporcional, a ponto que a pálpebra de cima e a de baixo não conseguem se fechar. Então, no meio do olho, mesmo quando o cachorro está dormindo, um pedacinho sempre está aberto. E esse pedacinho que sempre está aberto acaba se ressecando, e o animal pode então vir a ter uma úlcera. Fora isso, existem ainda outras causas possíveis, como seria o caso de uma infecção, uma queimadura, algumas doenças endócrinas. A gente pode citar aqui como exemplo o hipotireoidismo, a síndrome de Cushing e também a diabetes. Cachorros com paralisia de nervo facial também podem vir a ter úlcera de córnea. Enfim, existe uma série de motivos, de causas possíveis para a úlcera de córnea. É importante a gente sempre identificar qual é essa causa para que a gente consiga não só tratar o olho do cão, como evitar que essa úlcera volte, porque se você tratar só o olho, pode ser que o olho melhore num primeiro momento, mas se você não tratar a causa, o problema vai voltar. Mas e como que você vai saber que o seu cachorro está com úlcera de córnea se elas normalmente não são visíveis? Aí é interessante que você saiba reconhecer alguns sinais desse problema. Por exemplo, a úlcera de córnea é um problema extremamente doloroso. O cachorro sente bastante dor no olho e ele dá sinais disso. Então o olho dele pode ficar avermelhado, ele pode ficar passando a patinha nos olhos, ele pode ficar esfregando a carinha dele, o focinho, numa parede ou então num canto de sofá.
O cachorro pode ficar piscando muito, ou então ficar com o olho fechado mesmo, porque dói para ele abrir o olho. Tem cachorros que ficam com bastante lacrimejamento. Alguns cães chegam a ficar também como se fosse um filme esbranquiçado na frente do olho, também é um sinal de que alguma coisa não está legal. Agora, quando você leva o seu cachorro ao veterinário com uma suspeita de algum problema no olho, ele vai colocar um colírio especial no olho dele, que é um corante, se chama fluoresceína. E esse colírio, quando você olha para ele, ele parece alaranjado, mas no momento que ele coloca esse colírio no olho, ele pinta de verde qualquer úlcera, qualquer buraquinho que tenha na superfície da córnea. Então fica muito mais fácil de identificar, porque você vai perceber esse ponto ou pontos verdes no olho do cachorro e você vai saber então que naqueles lugares existem úlceras. Então essa é a forma mais fácil, mais simples da gente conseguir localizar ou identificar uma possível úlcera de córnea. E por fim, a pergunta que todo mundo quer saber, né? Como que a gente faz para tratar esse problema? Bom, o veterinário, depois que ele identificar que o seu cachorro tem uma úlcera de córnea, ele vai prescrever um colírio. E esse colírio geralmente vai ter um antibiótico, talvez ele tenha um anti-inflamatório, ou até mesmo alguma substância, alguma coisa para poder lubrificar o olho, substituindo as lágrimas. No caso que o cachorro tenha um olho seco, por exemplo, é importante manter esses olhos bem lubrificados para que ele consiga se recuperar bem. Se o cachorro estiver se machucando muito, passando a pata, esfregando o focinho em paredes, aí às vezes pode ser o caso até mesmo de você colocar o famoso abajur, né? É o colar elisabetano que você coloca para evitar que o cachorro acabe se machucando mais e impedindo a própria cicatrização. Tem situações mais graves de úlcera de córnea, em que, por exemplo, chega a ter extravasamento de líquido de dentro do olho, que o cachorro pode até mesmo precisar de cirurgia. Esse tipo de cirurgia é bem delicada, logicamente tem que ser feito por um profissional especializado em oftalmologia. E por fim, a gente tem que lembrar também de tratar a causa dessa úlcera de córnea. Como eu já mencionei no começo, existem várias causas possíveis para a úlcera de córnea e a gente tem que tratar também a causa para evitar que a úlcera volte. Por exemplo, se o cachorro tem olho seco, depois que você terminar de tratar essa úlcera, dependendo da causa desse olho seco, pode ser que esse cachorro precise usar colírio pelo resto da vida dele para manter os olhos lubrificados. Tem casos que o cachorro pode precisar de uma cirurgia corretiva. Se o cão tiver um problema hormonal, então a gente vai ter que tratar esse problema hormonal e assim por diante. Então, cada problema que leva o cão a ter a úlcera de córnea precisa também ser tratado. E como sempre, quanto antes a gente detectar o problema, melhor. Então, se você perceber que seu cachorro está com algum desconforto, alguma secreção, alguma coisa diferente no olhinho dele, já leve ao veterinário para ver o que é. Nos vemos então no próximo artigo e até mais!